O dia final para você que ainda está com contas a declarar com a Receita Federal. É o último dia para prestar contas com a Receita Federal e declarar os seus impostos, tá? O que você pagou, o que você tem de dívida, tudo ali tem que constar para a Receita Federal. A gente está recebendo aqui o delegado da Receita Federal em Alagoas, Reinaldo Almeida. Vamos falar sobre esse balanço. Até agora, mais de 300 mil declarações recebidas. Ainda faltam muitos contribuintes, delegado. Bom dia. Bom dia a todos. Não faltam muitos não, tá? Estamos no ritmo bom e eu acredito que dentro da margem, dentro da previsão de números, será atingido tranquilamente. Houve uma previsão de 350.400 declarações, né? Nós já estamos até agora, há pouco, 5 minutos atrás, eu consultei, 335.655 declarações. Então, estamos aí com 95% das declarações entregues, 95,77%. No Brasil inteiro está mais ou menos essa faixa, tá certo? Então, aqui em Alagoas, por exemplo, estaria faltando, para atingir essa previsão, está 14 mil contribuintes, 14.800 contribuintes. Então, acredito que não vai haver problema nenhum quanto ao atingimento da meta. Se todos vão entregar, ainda é prematuro a gente afirmar, porque a gente faz uma previsão, né? Só depois que consolida tudo é que você vai saber que tinha algumas pessoas que deveriam declarar, estavam obrigados, incidiu em alguma condição de declarar e acabou não declarando, mas imaginamos que isso seja um número residual. Muito pequeno, né? Agora, Reinaldo, ao contrário de outros anos, e a gente sempre fala, não, teve um dia que o site estava assim, teve um dia que o site estava mais lento. Dessa vez não teve nenhuma falha técnica, o que demonstra que a própria Receita, né, em nível nacional, investiu muito no seu sistema, né? Sim, com certeza. Teve alguns anos que houve pequenos probleminhas, assim, porque às vezes é difícil o sistema imaginar, ser previsto, programado, para receber um fluxo muito grande de declarações num momento só, num dia só. Então, por exemplo, até ontem estava faltando aí 5 milhões de declarações. Você já pensou que todos os 5 milhões que resolve entregar no mesmo tempo, né? Então é difícil você prever isso, mas aí teve, no passado, alguns anos, assim, uns pequenos probleminhas, mas não atrapalhou, diga-se de passagem. E esse ano nem isso teve. Então foi tranquilo. Está sendo tranquilo, esperamos que cumpra até o final do prazo, seja tranquilo. Lembrando que o final do prazo é até o último segundo do dia de hoje, né? 11h59, 59 segundos, né? Então é o último segundo. Então, mas não espere isso aí, não, porque realmente pode acontecer. Tá certo? Arriscar para viver a emoção, emoção de cair na malha. E se a pessoa também tem dúvidas quanto a declarar, a sua obrigatoriedade de declarar, ele tem uma opção de ele lá no site da Receita, gov.br/Receita Federal, ou nos aplicativos de celulares, tá? E acessar o Léo, conversar com o Léo, que é o atendente virtual. Ele vai ele vai fazer algumas perguntas e a pessoa vai se inserir, ele mesmo vai se autodiagnosticar se precisa ou não declarar. A outra opção também, porque mesmo que você não precise declarar, nada proíbe de você declarar, é você fazer a declaração pré-preenchida. Pode fazer pelo celular, pelo tablet, tá? Pode fazer pelo computador, diretamente no site, a declaração online, ou até pelo ECAC da Receita. Agora, nesse caso, declaração pré-preenchida, ele terá que ter a conta GovBR com o nível de segurança ouro ou prata. Impossível a gente não destacar aqui a evolução do sistema da Receita. Se antes a gente esperava mais tempo, muito mais tempo, para ter uma resposta ali do processamento, o coração ficava aflito, será que eu vou cair na malha? Hoje a gente já tem essa resposta com pouquíssimo tempo. Sim, pouquíssimo tempo. Eu diria para você que horas, tá? A gente não tem esse número, você entrega a sua declaração e 2 horas, 1 hora depois, você já sabe o resultado, mas com certeza no dia seguinte você já pode saber qual o resultado da sua declaração. Se ela foi processada, se está em malha. Basicamente, a preocupação da pessoa é se está em malha. E mesmo estando em malha, a declaração incidiu em malha, você pode consultar qual foi o parâmetro que ela incidiu em malha, que fez ela ficar em malha, e corrigir, apresentando uma declaração retificadora. Delegado, uma dúvida. A declaração que já foi processada significa que ela não caiu em malha? Sim, se ela já foi processada e não está no parâmetro de malha, significa que ela, neste primeiro processamento, ela não ficou em malha. Nada impede, por exemplo, de que ela venha a fazer, porque esse processamento, vamos dizer assim, é contínuo. Porque se uma fonte pagadora, por exemplo,
entregou uma declaração que diga que aquela pessoa tinha rendimento, aquela declaração ficará na malha. Então fica sempre na Fica dependência de sempre outras na declarações. dependência de outra declaração, tá? Porque não há um processamento estático. Único. Processou, parou, não. Porque, é claro, isso é um processo contínuo. A fonte pagadora entregou uma informação, a declaração é reprocessada, e aí, olha, faz os batimentos todos e então verifica normalmente se ela está em malha. Eu observei o cuidado da contadora que faz a nossa declaração, explicando em relação a despesas médicas, em especial despesa odontológica. Além de uma declaração do serviço, ela sugeriu que tem que estar com todos os recibos, né, em ordem, porque a qualquer momento a Receita também pode fazer uma rechecagem do que foi prestado de informações. Isso tem sido padrão, é isso? Sempre é o padrão. O que a gente falou agora, né? Os processamentos contínuos da declaração. É sempre padrão, né? Uma fonte pagadora, tá? Entregou uma declaração, DIF, de MOB, todas as declarações administradas pela Receita Federal, a declaração será submetida a um novo processamento. Quanto à questão do recibo, sim, todos os recibos as pessoas devem guardar, porque aquilo ali, lógico, mesmo assim, se a declaração for processada, até mesmo, tem casos até de a restituição é processada e a declaração fica em malha, tá? Então, ficando em malha, dependendo do parâmetro que fica em malha, terá que ser apresentado os documentos comprobatórios, dependendo do parâmetro, né? Se for despesa médica, terá que apresentar, naturalmente, os recibos e notas fiscais correspondentes. Dentro desse contexto, se houver um reprocessamento, a restituição sai, o contribuinte fica com imposto, pode ficar com imposto a devolver? Sim, acontece bastante. Tá? Então, por exemplo, o contribuinte entrega a sua declaração, tem o imposto a restituir e, de fato, a restituição é creditada. Porque hoje também é uma facilidade muito grande da pessoa receber a restituição indicando a conta Pix. Inclusive, é até um parâmetro dela ter prioridade na restituição, indicar a conta Pix. Além da segurança que aquele procedimento representa, porque não há erro, né? Se você informar, a opção, né? Sempre existe essa opção, de você informar o banco e a conta corrente, você pode errar um dígito. Errou um dígito, aquela restituição realmente não será processada. Vai ficar lá até que a pessoa corrija, tá certo? Ou então corrija a declaração, né? Muito bem. Mas mesmo assim, então as facilidades são grandes. Às vezes a pessoa entrega a declaração, as facilidades da restituição se indicar o Pix, né? Facilita bastante. A declaração é creditada normalmente. Se houver mais informações que indique nova fonte de renda, novo rendimento, aquela restituição vai reduzir ou até passará de restituição a imposto a pagar. Então, nesse caso, vamos imaginar, passou de imposto a pagar, de restituir para imposto a pagar, além dele devolver a restituição, que já foi uma restituição indevida, ele terá que pagar o imposto que deu o resultante. Ou até passar de apenas uma redução de imposto a restituir. R$1.000 ele recebeu a restituição e no reprocessamento passou a ser 300. Ele tem que devolver os 700. É quando o contribuinte bota a mão na cabeça. Ele diz, meu Deus, vou ter que pagar. Eu achei que estava tão boa a minha vida. Não, mas aí também tem o que fez tudo certo e esse ano está acontecendo. A gente está falando aqui do prazo final e a Receita já está com o calendário de pagamento de restituição. Está acontecendo isso, né? Com certeza. Já, inclusive, hoje mesmo, no caso hoje mesmo, né, já sai o primeiro lote de restituição. Tá? E essa restituição, logicamente, dentro daqueles critérios, né, as pessoas, os beneficiados, foi até o maior lote de restituição da Receita Federal. Na história da Receita Federal, foi esse primeiro lote de maio. Tá? Até porque os contribuintes localizados no Rio Grande do Sul foram incluídos na ordem de prioridade também. E os lotes são, a partir de maio, sempre o último dia útil de cada mês, até o mês de setembro. Mas se eu não recebi a restituição nesses lotes, são 5 lotes, né? E aí, vou deixar de receber a restituição? Não. O contribuinte não deixará de receber a sua restituição. É que houve algum problema, tá? Ou de repente uma malha, de repente esse número dos dados da entrega da declaração, os dados bancários, né, não bateram, e a Receita Federal então fica aguardando, né, que o contribuinte retifique para poder ela fazer o pagamento. Por incrível que pareça, é um grande problema para a Receita Federal. Por isso que foi criado até o Pix, né, como uma facilidade, porque
é muito grande. Tudo que se pensa em Receita Federal, os números são grandiosos. Você imagina, são 43 milhões de declaração. Então não é fácil. Bota aí 5% de contribuintes que dê problema, você imagina quanto é. 10% de contribuintes são 4 milhões. É difícil você ter uma estrutura dessa. Então, para atender, né? Porque deu problema, o contribuinte vai ter que protocolar um processo ou ir uma unidade da Receita. Por isso que a Receita criou o Pix, para facilitar o processamento, facilitar a declaração e facilitar, vamos dizer assim, a prestação de serviço ao cidadão. E o lado bom e que a gente destaca é realmente o sistema evoluído, que dá conta do processamento de forma rápida e que não deixa escapar nada aos olhos da Receita. Então, se você tem declaração, tem aí que fazer a sua declaração ainda hoje, até às 11h59, não deixa, você pode fazer a sua declaração direto pelo aplicativo, é rápido, fácil, pelo site da Receita, então sem complicação. E também, se tem restituição, aproveite e vai entrar um dinheirinho na conta ainda nesta sexta-feira. Eu gostaria de agradecer ao delegado Reinaldo Almeida pela presença, sair num feriado imprensado para vir para cá cedinho, mas muito obrigada, sempre muito solícito quando a gente precisa aqui de informações da Receita Federal, está sempre presente aqui nos veículos da organização Arnon de Mello, incluindo a Rádio Mix. Obrigada, Reinaldo, até a próxima. Até a próxima. Gente, deixa eu trazer um recadinho para você que está pensando aí